Quando a gente está falando desses afazeres, existem afazeres mais complexos e existem afazeres mais simples. Quando a gente fala daqueles afazeres complexos, a gente está querendo dizer que são projetos, coisas ali que a gente coloca no MVO como um filtro de até um ano, né? Um recorte de até um ano. Então, em até um ano, eu consigo trabalhar nessa minha meta, nesse meu projeto, e ele tem vários passos para ser concluído. Quando passa de ser várias pequenas ações e se tornam, por exemplo, vários projetos dentro de uma etapa, a gente gosta de categorizar como um objetivo. Então, ele é muito mais complexo do que um projeto, ainda assim, ele não é um simples a fazer. Então, eu vou trazer aqui exemplos palpáveis para poder entender melhor esse conceito. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que estão muito bem, estão descrevendo muito bem qual que é o resultado desejado que a gente tem com aquele projeto. Por exemplo, aqui, ministrar um curso gratuito de inglês para crianças da comunidade durante as férias escolares. Então, eu sei que o que eu quero fazer, né? Então, qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para poder realizar esse projeto, que é, no caso, ministrar o curso de inglês. E eu também sei quando que eu vou realizá-lo e eu sei também qual que é o resultado desejado, né? Então, eu quero realizar um curso gratuito de inglês para crianças da comunidade em que eu convivo durante as férias escolares. Então, eu sei que quando finalizar as férias escolares e esse projeto for concluído, ele já encerrou por ali e não termina. E finaliza por ali, né? Por que é importante falar essa questão do fim, né? Porque eu vejo muitas pessoas colocando projetos que são coisas que nunca têm fim, são coisas assim que são áreas da vida, são responsabilidades que a pessoa tem, são coisas que fogem desse âmbito de marcar uma régua de foi concluído ou não foi concluído. Um projeto ele é muito mais binário, então ele tem que ser concluído ou ele não está concluído, né? Para a gente chegar nessa fase de conclusão, a gente vai passar por uma fase de em andamento, em que a gente vai pensar, por exemplo, qual que é o nosso próximo passo para dar um andamento nesse projeto. Um próximo passo claro que eu teria ali com relação a esse projeto de ministrar um curso gratuito seria, talvez, no estágio em que eu estou, pensar qual o conteúdo que eu traria para essas crianças e qual a idade das crianças. Então, eu teria ali uma pequena tarefa intelectual realmente de pensar quais são as estratégias que eu vou utilizar para executar isso. Né? É uma tarefa pequena, é um momento ali que eu conseguiria colocar na minha agenda, por exemplo, para pensar sobre o cronograma da aula que eu vou dar para essas crianças. Né? Então, aqui eu trouxe realmente um resumo do que é um projeto, do que são afazeres, tarefas e ações, né, como a gente fala aqui no NVO, é tudo a mesma coisa. E quando a gente está falando de algo mais complexo do que um projeto, então é composto por mais de um projeto para você chegar naquele resultado, aí a gente está falando de objetivos, que são separados dos projetos para que a gente entenda a complexidade deles e pense de forma mais estratégica.